Agora vamos para a segunda diferença, que é a base filosófica e espiritual. E aqui começa a criar um abismo entre uma e outra, tá? Vamos primeiro para a Quimbanda Banto original. Ali enfatiza a relação com os ancestrais, espíritos naturais e forças espirituais como os Diquinses e os Baculos, que atuam como intermediários entre os homens e os mistérios do universo. Não existe um conceito de mal absoluto. Tudo depende da reciprocidade e do equilíbrio espiritual. Há a figura de uma divindade suprema, que é um Zambi. Um Zambi é um pungo. Então aqui nós já vemos elementos que você vê que não tem nem cita, né? Exu e Pombogira, porque eles estão enquadrados dentro da questão de ancestralidade. Exu e Pombogira na Quimbanda Banto nem é chamado de Exu e Pombogira, é compadre e comadre. Nós vamos ver mais daqui a pouco, que são espíritos ancestrais. Vamos cultuar espíritos ancestrais dessa terra, que aí inclui espíritos como indígenas, caboclos, sertanejos e tudo mais, que são espíritos que nós não temos ligação sanguínea, mas nós temos ligação com a terra. Nós vamos cultuar espíritos naturais, que são os espíritos que existem na natureza, que a gente pode traduzir, mas é uma tradução completamente errônea, como encantados, tá? Mas eu não gosto de usar esse termo, porque é um termo utilizado no catimbó e na jurema, pode misturar. Mas só para você ter uma ideia que esses espíritos naturais são espíritos são espíritos de seres que não viveram na Terra. Então, a árvore tem um espírito, a cachoeira tem espírito, na terra tem espírito, e nós nos conectamos com eles para extrair força também. E também forças espirituais que estão acima de tudo isso, como os Diquinses e os Baculos. Também podemos acrescentar aqui também os Rambás, que são forças que estão muito distantes de nós, porém muito mais próximas de um Zambi, e dependendo do Quimbanda, ele consegue ter acesso a essas forças, tá bom? E a maior diferença é, nessa Quimbanda, nós temos uma figura central, uma divindade central, que é um Zambi, a um pungo, o Deus Supremo, o Criador. E tudo surge a partir de um Zambi. A nossa missão é voltar para um Zambi. O nosso objetivo é viver bem e viver extraindo a energia de um Zambi de todas as coisas. Então, para nós, tudo é um Zambi, tudo tem um Zimba, que é espírito. Então, o ferro tem Zimba, a água tem Zimba, eu tenho, você tem, tudo tem. A partir do momento que eu sei despertar o espírito de um Zambi que habita naquele objeto, naquele elemento, eu passo a ser mestre daquele elemento e eu passo a dominá-lo utilizando da força mágica dele para fazer muitas coisas. Então, o Quimbanda ele consegue extrair o poder das plantas, o poder das raízes, das sementes, das árvores, do espírito, dos ancestrais, dos inquinces, dos rambás e até do próprio Unzambi a um pungo. Então, o Quimbanda é essa figura que vai fazer paralelo entre o espiritual e o divino através da Quimbanda Banto. Mas isso só é possível porque ele acredita que existe uma força superior que não é dividida entre bem e mal, ela não é maniqueísta, ela não é humanoide, ela não é humanizada, ela é uma força. E nós, como resultado da criação dessa força, podemos extrair força disso e ali realizar tudo o que a gente quer, principalmente as curas, porque um Quimbanda tem o foco de promover cura. Quimbanda é aquele que cura. Então, tudo isso é para moldar o universo ao nosso redor, para que, primeiro, eu seja uma boa pessoa e, segundo, que eu possa promover a cura no meu irmão, naquela pessoa que está me pedindo ajuda. Então, o culto Banto, em sua filosofia e na sua espiritualidade,
eles pensam assim. Perfeito? Agora vamos ver como é que pensa a quimbanda satanista no Brasil. Traz uma perspectiva dualista, onde Exus e Pombogiras são vistos como entidades rebeldes, independentes e alinhadas com o Lúcifer cristão, muitas vezes reinterpretado como uma figura de liberdade e conhecimento oculto. Há satanistas que são anticósmicos e outros não, mas há um consenso de irem contra o senso comum das tradições e religiões mais populares, que chamam de crenças limitantes. Então, para a maioria, aqui eu não posso generalizar, tá? Mas o que eu vejo, e eu tenho certeza que é o que você vê por aí, é que os quimbandistas satanistas ou quimbandistas luciferianistas, eles têm o Exu e a Pombogira como centro do seu culto. Eles agregam a esse culto daimons, agregam demônios hebraicos, apelam para a figura de Lúcifer, Bafomé, Astarote, todos esses demônios que é disposto no cristianismo, no judaísmo. Ao mesmo tempo, alguns deles são anti-cristianismo, alguns são até anticósmicos, como se eles fossem pessoas que não estão dentro do cosmo. Isso vai variar de pessoa para pessoa, mas um senso comum é que eles são contra qualquer tipo de religião hegemônica. Então, hoje a luta é contra os evangélicos. No passado, a luta foi contra o catolicismo. Em um outro momento, a luta foi contra o kardecismo. Então, dependendo da crença que está mais hypada, ou seja, aquela que é hegemônica, aquela que está mais visível, eles são contra. Pegando a figura de Lúcifer como rebelde e conhecedor das ciências ocultas como seu pivô. Então, a figura de Lúcifer entra aí como aquele que vai contra a hegemonia de uma tradição ou de uma religião. Então, alguns deles têm sim Lúcifer como aquele inimigo de Cristo, outros não. Outros vão pegar Lúcifer como uma figura filosófica do rebelde, daquele que é contra o popular, a cultura de massa, e que vai guardar os segredos ocultos para si. Isso vai depender da vertente. Mas, independente da vertente, todos eles têm como centro o culto a Exu e a Pombogira, e para agregar força, eles colocam essas entidades, que são originais da Umbanda, como figuras escravizadas ou serviçais de um demônio. Então, tem a mistura, sim, do cristianismo, porque se para existir demônios, tem que existir um Deus. Mas, ao mesmo tempo, eles negam a existência de um Deus, mas não negam a existência dos demônios. Ponto. Existem pouquíssimos quimbandistas luciferianos e satanistas, pouquíssimos, que acreditam que esses demônios fazem parte de um sincretismo aonde eles são deuses pagãos que foram demonizados. Eles têm essa consciência. Então, o que eles fazem ali são cultos a esses deuses pagãos demonizados e inclui Exu e Pombogira por herança da macumba carioca. Ponto. Para mim, esse último é o mais coerente, porque eles estão sendo honestos em dizer que esses demônios não são demônios, porque eles não creem na figura do demônio, pegam Lúcifer como esse rebelde e são deuses pagãos. É isso. Entende? Conseguimos avançar até aqui? O que você acabou de assistir é só um corte da live que eu faço sempre no meu canal oficial. O link está aqui na descrição. Aproveite também e conheça o nosso curso. O link também está na descrição. Até mais. Tchau, tchau.